Você já acordou no meio da noite, com a sensação de que não estava sozinho? Não é um barulho, não é um sonho, é aquela certeza estranha de que tem alguém te observando no escuro. Agora imagina abrir os olhos e ver alguém parado no seu quarto, sem piscar, sem respirar pesado, sem se mexer, só olhando e sorrindo. Essa história não deveria estar aqui, porque oficialmente Lucas Andrade está morto. O laudo confirma. O caso foi encerrado. A casa foi isolada. Fim, mas tem um problema. Tem gente dizendo que viu ele. E o pior, essas pessoas não se conhecem. Nunca se falaram, mas todas descrevem exatamente a mesma coisa. Um homem com o rosto pálido demais, olhos fundos demais e um sorriso grande demais para ser humano. E tem mais uma coisa. Todas acordaram antes. Sempre assim. Sem motivo, sem barulho, como se algo tivesse chamado. Lucas não era especial. Essa é a parte mais importante. Ele era só comum. Novo na escola, quieto. Sempre com o irmão mais novo, Daniel. Nada nele chamava a atenção. Mas depois, alguém lembrou de uma coisa estranha. Lucas já passava noites acordado, antes de tudo acontecer. Ninguém deu importância na época. Mas hoje, isso incomoda. Os primeiros dias foram normais. Depois vieram os olhares, os comentários, os empurrões. Lucas não reagia, nunca. Isso irritava, porque quem provoca quer resposta, quer medo, quer dor. Mas Lucas só olhava. E foi aí que começaram a notar algo estranho. Ele piscava menos. A noite que mudou tudo foi simples. Caminho vazio. 4 pessoas esperando. Daniel não estava junto. Errou. Provocações, empurrões, socos. Lucas caiu e não reagiu. Isso irritou muito. Vamos fazer ele reagir. A garrafa apareceu. Álcool, risos e então fogo. Você esperaria gritos. Desespero. Correria. Mas não foi isso que aconteceu. Segundo um depoimento que nunca foi oficialmente registrado, Lucas não gritou. Ele riu quando acordou no hospital. O rosto estava destruído, a pele retraída, irreconhecível. Os médicos chamaram de milagre. Mas tem um detalhe que nunca entrou no relatório. Durante horas, Lucas não piscou uma única vez. Uma enfermeira pediu demissão 2 dias depois. E só disse uma coisa. Ele não dormia. Ele só observava. Em algum momento, ele começou a conversar sozinho. Lucas voltou para casa 2 semanas depois, silencioso. Isolado. A família tentou seguir normal, mas tinha algo errado, muito errado. Ele não piscava. E o pior, parecia gostar disso. Na 3ª noite, Daniel acordou, sem motivo. Isso já deveria ser estranho, porque ninguém acorda do nada. Às 3 da manhã, a luz do banheiro estava acesa, a porta entreaberta, um som baixo. Daniel se aproximou e viu Lucas na frente do espelho, com uma faca, sorrindo. Mas não era um sorriso. Ainda não. Ele estava criando, cortando o próprio rosto, devagar, de um lado ao outro. O sangue escorria, pingava. E Lucas só observava, como se estivesse corrigindo algo, até parar e sussurrar. Agora sim. Ele olhou para Daniel, sem piscar. E naquele momento, Daniel entendeu uma coisa. Aquilo não era dor, era satisfação. Daniel correu, chamou os pais, tentou explicar, mas ninguém entendeu. Quando chegaram, o banheiro estava limpo, sem sangue, sem marcas, mas a faca estava lavada. Lucas estava no quarto, deitado, olhando para o teto, com os olhos abertos. Você assustou seu irmão. Ele virou o rosto e sorriu. Agora o corte estava lá. Real. Vocês que estão exagerando. A voz era calma demais. E naquele momento, a família cometeu o pior erro possível: ignorar. Nos dias seguintes, Lucas desapareceu dentro da própria casa. Não falava, não saía, mas nunca mais foi visto dormindo. A mãe começou a perceber coisas. Comida sumindo, passos à noite e aquela sensação de não estar sozinha. Até que numa madrugada, ela viu Lucas no corredor, parado, observando.
sem piscar. E então veio o detalhe pior. Ele já estava olhando antes dela chegar. Ela recuou, porque naquele momento ela entendeu. Algo tinha quebrado e não tinha conserto. A última noite começou em silêncio. Daniel acordou. De novo! Mas dessa vez ele ouviu passos. Lentos, arrastados. Pararam na porta. A maçaneta girou. A porta abriu. Lucas estava lá, no escuro, sorrindo. Você ainda acorda? Daniel não conseguia se mexer. Lucas entrou, faca na mão. Dormir é desnecessário. Mais um passo. Quando você para, mais um, você começa a ver. Ele tapou a boca de Daniel. E naquele momento, Daniel viu os olhos de Lucas. Não tinham mais nada. Nem dor, nem raiva, nem humanidade. Só vazio. Então, um grito dos pais. Lucas parou e sorriu mais. Fica aqui. E saiu, os sons começaram. Passos, impactos. E então, os gritos pararam. Rápido demais. Silêncio. Pesado. Final. Lucas voltou. Mais leve. Parou na porta. Olhou para Daniel e disse: Agora você pode dormir. Na manhã seguinte, a casa estava silenciosa. Polícia encontrou os pais, sem sinais de luta, mas com algo impossível de ignorar. Os dois estavam sorrindo. Um sorriso forçado, errado. Como se alguém tivesse ensinado. Daniel foi encontrado vivo, mas nunca mais voltou ao normal. Ele não dorme no escuro. Nunca. E às vezes, fica horas olhando para o nada, sem piscar muito. Repetindo, ele não pisca. Lucas foi declarado morto. Caso encerrado. Mas semanas depois, começaram os relatos. Pessoas acordando no meio da noite, sem motivo, e vendo alguém no quarto, parado, observando, sorrindo. E sempre a mesma frase. Dorme. Os relatos aumentaram. Pessoas diferentes. Cidades diferentes. Mesmo padrão. Mas o pior veio depois. Quem via, mudava. Dormia menos. Depois, parava de dormir. Ficava olhando para o nada, por horas. Sem piscar muito. Como se tivesse aprendido algo. Como se tivesse sido mostrado algo. Não é um vírus. Não é doença. É entendimento. E talvez esse seja o verdadeiro problema. Porque não é sobre ver. É sobre perceber. Alguns desapareceram. Outros ficaram vazios. Tentaram explicar. Internet, histeria. Mas alguns nunca tinham ouvido a história. Então, como sabiam? Com o tempo, os relatos diminuíram, mas nunca pararam. Como se ele não tivesse pressa. O último caso foi diferente. A pessoa acordou, viu e gravou um áudio. Tem alguém aqui? Ele tá parado. Silêncio. Respiração acelerada. E então, ele não pisca. O áudio termina. Nunca encontraram essa pessoa. Nunca encontraram Lucas. Mas talvez isso seja porque estão procurando errado. Talvez ele não esteja se escondendo. Talvez ele só esteja esperando. Esperando você dormir. Ou pior, esperando você acordar. Sem motivo. Agora me responde uma coisa. Se você acordar hoje à noite, sem motivo nenhum, você vai abrir os olhos. Porque talvez ele não apareça quando você dorme. Talvez ele apareça quando você acorda cedo demais. Se essa história ficou na sua cabeça, deixa o like, se inscreve no canal. E cuidado, porque da próxima vez pode não ser só uma história.